Samuel, capítulo de número 11. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 11. Espírito Santo, Senhor, eu entro na Tua santa presença, Senhor, e te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa-me para transmitir a Tua palavra, Senhor. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Teu Santo Espírito me usando, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, que conta uma história bastante conhecida, em que muitos dos irmãos já conhecem, que é Davi e Betseba, Davi na sua queda. E começa a ser interessante, vou ler um pouco do trecho, versículo de número 1. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Amém, irmãos? Bom, essa palavra é bastante conhecida, justamente porque vemos o seguinte ponto. A Bíblia já começa dizendo o quê? Que durante essa época do ano, todos os reis, eles se reuniam e iam para a guerra. Eles se reuniam e iam para a guerra. Mas já começa a ser interessante essa palavra, porque Davi é diferente. Todos os reis vão para a guerra, mas Davi não vai. E começa a ser interessante. Vocês podem dizer por quê, Júnior? Porque o lugar dele era na guerra. O lugar dele era comandando o exército dele. O lugar dele era dando ordem para o exército dele. Mas ele decidiu ficar em casa. Mas ele decidiu ficar no palácio. E começa a ser interessante. Sabe por quê? Porque quando ele decide ficar no palácio, o que acontece? Ele vai, dorme um pouco. E ao acordar, foi andar sobre o terraço do palácio. E vê o quê? Vê uma mulher bonita, uma mulher bela e formosa tomando banho. E ao olhar para aquilo, o que Davi faz? Davi olha e diz, olha, quem é aquela mulher? Investiguem para mim quem é aquela mulher. E os seus soldados vão e investigam. E diz, olha, ela é Betseba. Olha, ela é a mulher de Urias. Ela é a mulher do seu guerreiro que está na guerra. E Davi, justamente porque já Davi sentiu desejo por aquela mulher, e o que ele fez? Olha, tragam ela para mim, eu quero dormir com ela, eu vou dormir com ela. E o que aconteceu? Aconteceu que Davi dormiu com aquela mulher. E para por aí? Não. Por quê? Porque muitas decisões na nossa vida, decisões que nós tomamos, não para só por aí. Ele tentou esconder isso. Não tentando esconder, a mulher faz o quê? Engravida. A mulher começa a ter um filho. E começa a ser interessante. Sabe por quê? Porque Davi tentava esconder. Tentando esconder que tinha dormido com a mulher. Mas vamos voltar do início agora que eu falei a história. Davi era para estar onde? Na guerra. Mas ele estava no palácio. Então, vocês podem dizer, mas Júnior, Deus não podia livrar Davi do palácio, não? Deus não podia livrar Davi? Não. Do palácio, não. Ele podia livrar Davi na guerra. Se Davi tivesse decidido ir para a guerra e um soldado viesse ou tentasse matar Davi, Deus livrava. Mas a decisão de ficar no palácio foi de Davi. A decisão de não ir para o lugar que era para estar não foi de Deus, foi de Davi. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos que Deus não pode se meter, Deus não pode colocar a mão. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos que não tem jeito, é nossas decisões, e Davi tomou uma, e a pior, porque a pior decisão que ele tomou, o que aconteceu?
Ele tentou, ele trouxe Urias para o quê? Olha, eu vou trazer Urias e vou botar ele para dormir com a mulher dele. E assim o que é que vai acontecer? Quando ele for dormir com ela, que dormir, ela vai dizer, não, olha, o filho é seu. Olha, eu estou esperando um filho seu, Urias. Mas o que aconteceu? Urias volta da guerra, mas não vai se deitar com a mulher dele. Sabe por quê? Agora, olha que profundo Urias diz. Ele olha e diz, como poderia eu me deitar com a minha mulher? Como poderia eu ter prazer e meus companheiros estarem lá na guerra? E meus companheiros estarem lá lutando? E Urias não dorme com ela. E não bastando isso, o que Davi faz? Espera aí, Urias, eu vou voltar você para a guerra. Mas escreve uma carta para o seu comandante. Qual carta? Olha, coloca Urias na linha de frente. Coloca ele na linha de frente para que os soldados o matem. Coloca Urias lá na frente para que os soldados venham o matar. E o que acontece? Urias é colocado na frente. Agora só, imagina só, Urias, que a preocupação dele era o quê? A guerra. A preocupação dele era os seus companheiros. Está levando a sua carta de morte. Ele está levando a sua carta de morte para o comandante, para Joabe. E quando Joabe recebe a carta, faz o quê? Coloca Urias na linha de frente. E acontece que não morre só Urias, mas muitos soldados israelitas também morreram naquele mandato. E vocês podem olhar e dizer, o que é isso, Júnior? Decisões. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos que não influencia só você, mas influencia outras pessoas. Tem decisões que vocês tomam hoje, que vocês dizem, não é decisão da minha vida, eu estou tomando hoje, mas que vai influenciar várias e várias pessoas. Você pode olhar e dizer, não, Júnior, olha, o chamado é meu, se eu quiser eu enterro, eu não mostro o meu chamado, eu enterro. Tá certo, mas você vai atingir outras pessoas lá na frente, porque as pessoas que eram para ser ganhadas pelo seu chamado, você enterrou. As pessoas que eram para ser ganhadas pela sua vida, você enterrou, você escondeu, você tomou a decisão de guardar. Irmão, muitas das vezes essas decisões acontecem com que? Essas decisões fazem com que outras pessoas sofram. Essas decisões fazem com que outras pessoas pereçam. Então a decisão de Davi fez com que muitos soldados morressem. Mas vocês podem dizer, não, Júnior, mas Davi fez isso aí porque era mau. Não, na cidade de Zilglac, quando o exército veio e atacou a cidade que as mulheres de Davi estavam, eles levaram todas as mulheres. Quando os soldados vieram, o que aconteceu? Chega Davi, a cidade estava toda saqueada. A cidade não tinha mais nada, as suas mulheres tinham sido levadas de reféns. E sabe o que os soldados começaram a pensar? Olha, é culpa sua, Davi. É culpa sua. Isso não era para ter nos acontecido. Sabe o que Davi fez? As mulheres dele tinham sido raptadas. Mas Davi fez uma coisa: traz o manto sacerdotal, porque eu vou consultar o Senhor. Eu vou consultar o meu Deus, se eu posso ir atrás deles e se ele vai me dar a vitória. E vendo isso aí, o que é que nós botamos? Davi era um homem que consultava a Deus. Davi era um homem que tinha uma comunicação com Deus. Davi era um homem que pedia direção a Deus. Ele não era um homem que dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Tudo o que ele fazia era consultado. Ele consultava ao Senhor. Senhor, se eu for para essa guerra, o Senhor me dá a vitória. Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar a vitória. Mas a partir do momento em que ele não consultou, nessa vez, em que ele nem sequer se importou com seu exército, ele tomou uma decisão tola. Então, irmãos, tomem cuidado com as decisões de cada um de vocês. Tomem cuidado com as suas decisões, porque a sua decisão, ela pode trazer a sua vida, mas a sua decisão também pode trazer a sua morte eterna. A tua decisão pode salvar muitas e muitas almas, mas a tua decisão também pode condenar muitas e muitas almas. A sua decisão pode influenciar o agora e pode influenciar o amanhã, irmãos. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com o que vocês decidem hoje. Ah, Júnior, qual é a melhor decisão? A melhor decisão é aceitar Jesus. A melhor decisão é se entregar à presença do Espírito Santo. A melhor decisão é você olhar e dizer, olha, Júnior, eu vou largar a droga, eu vou largar a bebida, eu vou largar a prostituição, eu vou largar tudo isso por Jesus. Essa é a melhor decisão. É a melhor decisão que nós temos que tomar, irmãos. É uma decisão difícil, é uma decisão complicada, é uma decisão que muitos não querem. Eu não queria. Não vou mentir, eu não vou ser hipócrita de mentir com o microfone na mão. Quando o pastor perguntava, você quer aceitar Jesus? Eu dizia, quero não, quero nada, porque o meu pensamento era o quê?
Ó, se eu aceitar Jesus, eu não posso ir mais para a festa. Se eu aceitar Jesus, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo. E o pastor, aceita Jesus hoje? Eu não, hoje não. Aí o pastor, mas você já está vindo todo culto, você já aceitou. E eu aceitei não, eu não levantei a mão não. Quando eu olhei, eu já estava vindo para a igreja, já estava vindo para a consagração e com um negócio que não tinha aceitado a Jesus. Então, irmãos, aceita a Jesus, não tem outro caminho, não tem outro, é ilusão. Você passa a noite bebendo ali, quando chega em sua casa não tem paz. Quando passa o efeito da bebida, o que é que você tem que fazer? Ah, eu tenho que beber de novo, Júnior, para voltar à alegria. Eu tenho que ir para a roda de novo. Mas Jesus morreu naquela cruz para te dar uma paz, em que a paz não está na bebida, a paz não está, irmãos, na roda que você está lá bebendo, a paz está dentro de você. Eu vou trabalhar e trabalho com a paz que Jesus me deu. Eu vou para a minha casa e vou com a paz que Jesus me deu. Por quê? Porque a paz está em mim, a paz vai estar em você. A partir do momento em que você aceita Jesus, a paz dele habita dentro de você, uma paz inimaginável, a paz de Cristo. Então, irmãos, tomem cuidado com as suas decisões. Olha, tem decisões que muitas das vezes nós rejeitamos. Vocês podem olhar e dizer, olha, Júnior, olha, as pessoas rejeitam, cospem, envergonham essa palavra aqui. Eu falo para vocês a verdade, envergonham a Jesus, rejeitam, não querem, mas vai chegar um momento em que vai chegar o acerto das decisões dessas pessoas. A decisão de não aceitar Jesus vai te levar à condenação eterna, mas a decisão de aceitar essa palavra vai te levar à vida eterna, vai te levar à salvação em Cristo. Então, aceita essa palavra, irmãos. Olha, a solução é aceitar Jesus. Eu podia passar a noite falando, mas eu já falei a solução. O médico mesmo sabe. Podia passar o mês todinho explicando o que a sua doença vai fazer, mas não, ele explica que não, olha, toma isso aqui, olha. Eu estou dando um remédio, a solução é Jesus. Não importa o problema, não importa a situação, não importa a circunstância. A solução é a palavra, a solução é Cristo. Eu agradeço a rica oportunidade em